Aceite um brinde, no mínimo simbólico, de chimarrão, para tratarmos de circunstâncias, de situações que, imaginária ou efetivamente, nos atingem o nosso próximo. Como informei em outra oportunidade, estes programas que faço aqui sob o título Pensa Nisso são fragmentos de um curso que eu preparava depois e durante anos de leituras, de pesquisas, de prática, de experiências, de estudos, de aconselhamento, que tem um nome, inclusive tem objeto, tem toda uma bibliografia, mas que eu tive que interromper momentos antes de preparar as aulas online, à distância. Então eu quero aproveitar alguns fragmentos desse curso para compartilhar com vocês. Hoje, nesta edição do Pensa Nisso, considerando as anteriores, que eu peço que vocês assistam para entender esta, e a relevância da nossa atitude como conselheiro, como conselheira, como aconselhante, melhor dito, como aconselhante homem ou mulher, na relação com outra pessoa que nos procure. Então, o assunto desta edição é as circunstâncias. Há quem diga que nós não somos ninguém sem nos envolvermos com as circunstâncias. E que nós somos produtos, filhos e filhas das circunstâncias. De que não somos senhores e senhoras nem dos anéis, nem das circunstâncias. Vivemos à sombra dolorosa ou saudável das circunstâncias. Então, descontados os exageros dessas afirmações, definamos o que é circunstância. Esta palavra, circunstância, se origina de duas outras latinas. Uma delas é circum, que significa ao redor de, em torno de, circulam os fatos. E a outra é a palavra stantia, circunstância, circunstância, que significa estar de pé, que mantém esses círculos que giram ao redor dos fatos de pé, em alguns casos, gigantes que nos ameaçam. Definida do ponto de vista etimológico, o que é circunstância, na verdade, há dois tipos de circunstâncias. Um tipo são as circunstâncias reais, factuais, fatíveis, que existem independentemente da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos esforços, das colaborações das pessoas que lutam conosco.
E a outra raiz das circunstâncias é o nosso imaginário, a nossa poderosa mente, que se aloja centralmente em nosso cérebro, mas se distribui por toda a nossa vida em nosso corpo. E nesse sentido, as circunstâncias são imaginárias, são construídas e até alimentadas pelo nosso cérebro. Esta raiz não é exatamente contraditória à raiz dos fatos reais, fatíveis, que os tornam independentes da nossa vontade, da nossa inteligência, da nossa razão. Aqui, muitas vezes, no campo do imaginário, as circunstâncias que a nossa mente cria podem ser também ininfrentáveis, gigantescas, que superam e são absolutas em relação à nossa vontade, apesar da nossa vontade também nascer em nossa mente. E nos dois casos, fatos e imaginário, as circunstâncias em muitas situações são de sofrimento, de dor, de sensação de derrota, de sucumbência diante daquilo que é insuperável para nós. E se é sofrimento, a dor que sentimos por não conseguirmos remover as circunstâncias, por mais boa vontade, por mais energia, por mais fé, por mais conteúdo racional, por mais consciência que tenhamos, não consigamos remover as circunstâncias, elas continuam a nos ameaçar. E são vários tipos de circunstâncias reais. Por exemplo, uma catástrofe como esta que vemos no Rio Grande do Sul, que no Vale do Jaguari destruíram os ciclones lá caídos sobre as cidades do Vale do Jaguari, na Serra Gaúcha, destruíram casas inteiras, prédios, lojas, farmácias, hospitais e mataram pessoas, independente da vontade delas ou não. São circunstâncias incontornáveis. Pessoas tentaram segurar outras sob as correntezas quando caíram de pontes e não conseguiram porque as circunstâncias foram superiores à sua força. Ou no caso de uma depressão, que pode se originar numa grande desilusão, numa grande busca sem resultados, como o caso do pedreiro que há décadas em Porto Alegre, nestas fases cíclicas e catastróficas cruéis do capitalismo, buscou bater de obra em obra em busca de emprego e, apesar de jovem, sempre lhe diziam após a entrega do seu currículo: está bem, se tivermos alguma coisa nós te avisaremos. E assim ele arrastou anos até chegar à situação de discriminação, de deboches da sogra, em cuja casa, já rendido para a circunstância econômica, em crise,
abriu mão de ser habitação, de ter uma casa, um lugar para se recolher com a sua família, para morar com a sogra. E quando não encontrava mais emprego, a sogra passou a maltratá-lo, a desconsiderar sua capacidade, a duvidar da sua honra. Até que um dia, depois de levantar-se às 4 horas da manhã, ir de obra em obra, chegar em casa às 2:30 da tarde, sem nenhuma solução, novamente uma tempestade de ofensas por parte da sogra, por parte da esposa, avisou que iria ao banheiro tomar um banho. E lá ficou 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas e nada, coisa que fugia o padrão do seu tempo de banho. Quando arrombaram a porta, lá se encontrava ele enforcado com o chuveirinho, com a mangueira do chuveirinho do banheiro. Não superou a circunstância do desemprego, da desonra econômica, da desonra familiar, da falta de apoio e de solidariedade, e sucumbiu na morte. Ou a circunstância de um luto, da perda de um ente querido, principalmente se for de modo violento e abrupto. Como superar um luto de uma pessoa querida, uma pessoa fundamental na organização de todos, da família, dos amigos, de projetos, enfim. Como superar este luto? Há mães que se suicidam após a perda de um filho, alegando que tudo pode acontecer, menos um filho e uma filha morrer antes da mãe e do pai. E não aguentam, não suportam o peso da circunstância chamada luto. Então nós temos circunstâncias formadas por vários fatores. Um reconhecido é o econômico. Numa crise econômica com uma imensa orla social de desempregados, desempregadas, perdendo casa, não conseguindo pagar aluguel, despejos, vergonhas sociais e tal, se torna a circunstância sem controle sobre as emoções, sobre a vida, produzindo desamparo na mesma sociedade para quem trabalhamos. Circunstâncias da vida, ou perda da vida. Como controlar um luto, dizê-lo para não machucar mais. Como falar para um luto como se ele fosse um ser dotado de vida, para que não magoe, não machuque, não fragmente as emoções. Circunstância incontornável. Problemas familiares de pessoas que se rompem mutuamente, se agridem, abusam emocionalmente umas das outras. Como uma criança administrar uma circunstância tão pesada, circundada de tantos abusos? Como? Ninguém é como Mozart, que aproveitava os esguichos, as xingadas da sua sogra para transformá-los em notas musicais. Como vencer as circunstâncias? São várias. O fato é que quando uma aconselhante recebe uma pessoa abatida sob pesadas circunstâncias, a sua primeira tarefa é ouvir, observar minuciosamente esta pessoa que muda de gestos, essa pessoa que se curva, essa pessoa que se levanta, esta pessoa que
esfrega o rosto, esta pessoa que ameaça arrancar os cabelos, essa pessoa que soqueia a parede. É tarefa do aconselhante, da aconselhante, observá-la. Ela veio aí porque ela mantém alguma perspectiva e esperança nesse aconselhamento. É dado ao aconselhante mover-se por imensa compaixão, sem querer tomar para si as dores dessa circunstância, mas colocando-se ao lado da pessoa, junto da pessoa, com muito mais audiência, muito mais ombros para compartilhar, do que querer falar, discursar, orar, rezar, esguichar. Mas, para concluir, as circunstâncias são desafios enormes num mundo marcado por crises ambientais, crises econômicas, crises políticas, crises raciais, crises sociais, crises culturais, crises de todas as ordens. Há uma abundância sem fim de circunstâncias. Material precioso ao aconselhante e à aconselhante, que é um ser humano que passou por várias circunstâncias, muitas delas enfrentadas, superadas, contornadas, resolvidas, outras deixadas para lá porque não tem solução. E o aconselhante se dará conta de que, diante desta pessoa, com tantas demonstrações de sofrimentos em lágrimas, ranger de dentes, literalmente movendo os dentes, caberá a esse aconselhante, a esta aconselhante, além de tudo isso que mencionei, ajudar esta pessoa a se entender debaixo ou dentro da sua circunstância, a ocupar-se a si mesma dentro ou debaixo desta pesada circunstância, a construir a sua autonomia, a sua emancipação como ser humano, dotada de inteligência, de racionalidade, de equilíbrio a ser construído, de autoafirmação, de criatividade, de imaginação, para enfrentar essa circunstância. Um grande autor escreveu: se a circunstância é desumana, derrubemos a circunstância, mudemos a circunstância. E esta tarefa do aconselhante e da aconselhante, ajudar a mudar a circunstância. Ajudar a pessoa a mudar a circunstância. No próximo programa, eu trabalharei aqui ainda sobre esse tema, sobre esta pauta, as circunstâncias e como não devemos agir. O que não devemos dizer? O que não devemos fazer para dizer o que nos é permitido eticamente fazer diante do sofrimento desta pessoa que nos procurou, que nos honra, nos dignifica, nos eleva com a sua procura, com a sua busca e por se encontrar conosco, por agendar conosco este encontro para tratar de tanta dor, tanto sofrimento, tantas lágrimas, tantos sonhos perdidos. É uma honra, mas temos algo a fazer de forma correta, que não acarrete ainda mais problema, mais dores, mais pedras pelo caminho para a pessoa
que já carrega uma enorme carga da sua circunstância. Pensa nisso.